somos alunos da Unifacem, nós estamos aqui apresentando um trabalho de hidrologia e vamos falar um pouco sobre o ciclo hidrológico e destacar os processos de escoamento superficial, precipitação, filtração e evaporação. Vamos falar também um pouco sobre regularização de rios e natureza dos dados hidrológicos. Nosso grupo é composto por mim, Eric, o Franklin, o Paulo e o Hellet. Vou falar um pouco aqui sobre os dois processos do ciclo hidrológico, né? Vamos falar um pouco sobre evaporação e precipitação. A evaporação consiste na passagem da água do estado líquido para o estado gasoso devido à energia fornecida pelo Sol. Bom, essa água ela pode vir de rios, de lagos, de poças de água ali, tal. E também pode vir também da transpiração dos animais e vegetais. A precipitação consiste na queda dessa água, né? Porque essas gotículas de água, né, vai chegar a um certo ponto que elas vão se aglutinar e elas vai se formar uma massa de água densa, né? E elas vão acabar caindo devido à força da gravidade. Elas podem se manifestar de diversas formas, através da chuva, granizo e neve. A infiltração consiste na penetração da água no solo e varia conforme a declividade do terreno, o solo, né? Solos mais porosos, né, têm uma facilidade maior de penetrar essa água, né? Já em solos impermeáveis, né, que é o caso das cidades, né, que a gente tem materiais como o concreto, o asfalto, essa infiltração ela é bem menor, devido à característica desses materiais. Tem uma grande aplicação dentro da engenharia, né, essa parte de infiltração, porque através dela a gente consegue dimensionar sistemas de drenagem pluvial. Bom, meu nome é Hellet Oliveira e hoje vou falar um pouco sobre o escoamento superficial. O escoamento superficial é uma das etapas do ciclo hidrológico e sua principal origem é a precipitação, principalmente a chuva, pela sua capacidade de gerar o escoamento superficial. Lembrando que existem três tipos de escoamento: o superficial, o subsuperficial e o subterrâneo. Hoje, para o nosso estudo, vamos tratar somente do escoamento superficial, que é basicamente a parte da hidrologia que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra. Bom, o que influencia para o escoamento superficial ocorrer? O relevo do terreno, quanto maior for a inclinação, maior a possibilidade de ocorrer escoamento superficial, a intensidade e o tempo de duração das chuvas, o tipo de solo, como aí na imagem gramado, solo compactado, solo muito argiloso, são áreas de capacidade de infiltração limitadas. A saturação do solo também, se o solo já estiver saturado, a possibilidade de ocorrer o escoamento superficial é grande. Áreas ocupadas por cidades, por exemplo, onde tem telhados, ruas, passeios, e são áreas impermeáveis. E a geração de escoamento superficial é quase imediata. Como foi explicado antes, isso ocorre porque o asfalto, o concreto e esses elementos que tem na cidade são praticamente impermeáveis. Bom, então, para finalizar, a gente viu que o escoamento superficial é algo que se desloca na superfície da Terra, que ela é gerada pela chuva e que ela depende basicamente da capacidade de infiltração do solo. Muito obrigado. Então, vou continuar agora falando sobre a regularização de rios. Mas primeiramente, para a gente entender o que vem a ser, temos que entender um pouco do que é o escoamento, né? Como já até foi visto antes. Mas ele de forma básica, nada mais é do que o fluxo que ele segue sobre a superfície, né? No caso dos rios. Entendendo isso, a gente vai entender o que é a regularização. Em alguns lugares, há grande precipitação, né? E isso pode gerar um déficit hídrico e pode gerar inúmeros problemas. E
A regularização é justamente para evitar isso. Ela vai fazer com que o rio tenha uma vazão adequada, calculada, tudo projetado. Então, basicamente, a regularização é isso. Agora, como fazer para realizar essa regularização? É feito com o uso de reservatórios. Como a gente pode ver aqui na imagem, tem um reservatório que foi tirado que é lá de Sorocaba. É, ele é justamente para isso. Percebe que o rio tem um fluxo e certamente é uma grande quantidade de água, isso podia desmatar essa região. E foi feito esse reservatório. E aí tem algumas características do reservatório que são que ajudam a auxiliar. Existem inúmeras, eu coloquei aqui, vetadores, esclusas, tomadas de água para irrigação ou abastecimento. Eu vou falar de forma breve aqui sobre os vetadores, que nada mais é do que eles tiram o excesso de água que tem no reservatório. Como a gente pode ver ali na imagem, ele tem uma parte onde a água está escorrendo. É justamente isso, a função dos vetadores. Muito obrigado. Meu nome é Paulo e eu vou falar sobre natureza dos dados hidrológicos. Natureza dos dados hidrológicos com relação à construção civil, nós levamos em consideração dois pontos importantes: a água já existente e a água da chuva. Quando falamos em água já existente, nós estamos falando de fontes de água, lençóis freáticos, riachos, rios, lagos, mares e etc. A obtenção desses dados ela pode ser dada por interpretação cartográfica, que utiliza-se da caracterização fisiográfica das bacias, plantas topográficas, levantamentos aerofotogramétricos, fotografias aéreas, cartas geográficas e outras cartas ou mapas disponíveis. Os estudos com relação aos estudos da água da chuva, eles têm a finalidade de estabelecer as equações de intensidade, duração e frequência dessas chuvas. Lembrando que as equações já existentes nas regiões próximas à edificação poderão ser analisadas e incorporadas ao estudo, desde que representem o regime de chuvas intensas do local da obra de estudo. Com todos esses estudos feitos e obtendo esses dados de intensidade, duração e frequência, nós conseguiremos montar gráficos comparativos relacionando a intensidade pluviométrica e a duração das chuvas para um período de recorrência de 10, 15, 25, 50 e 100 anos. Com todos esses dados recolhidos, nós teremos a caracterização climática, fluviométrica e meteorológica da região estudada. Depois de recolhermos esses dados, nós podemos fazer a elaboração de pluviogramas. Esses pluviogramas devem conter precipitações registradas nos postos localizados na área em estudo, contendo a localização, período e tipo de observação, tipo do aparelho usado na observação, a entidade operadora do aparelho e outras informações pertinentes. Conseguiremos também elaborar mapas ou plantas. Esses mapas ou plantas devem ser apresentados em escala adequada, destacando a rede hidrológica abrangida pelo projeto, contendo localização da edificação.